convivendo com pessoas difíceis. Na verdade, o tema era como o quanto afeta a gente estar próximo de pessoas difíceis, né? Mas aí eu não vou falar só disso, de como afeta, porque esse é o pulo do gato, né? Eu poderia resumir essa pergunta como que o quanto afeta a nossa vida estar com pessoas difíceis, assim, convivendo. Eu poderia resumir numa simples frase, né? É, o quanto a gente deixa afetar. Então, mas a ideia não é fazer, né, simplificar tanto, né? A gente trazer um pouco de reflexão. Bom, a gente está num planeta, né? Inclusive, até postei um vídeo aí recente falando de encarnação na Terra, que as pessoas estão falando que é a última encarnação. Gente, nós estamos aqui nesse planeta justamente para a gente aprender a lidar com questões densas que só esse planeta proporciona. Principalmente que é o nosso controle emocional. A gente precisa controlar nossas emoções. E uma das grandes características de 99% dos terráqueos, né, dos humanos da Terra, é que nós somos muito reativos. Então a gente responde muito rapidamente às coisas, responde no sentido emocional. Então, assim, se alguém fez mal pra gente, a gente não tem um. Eles falam que é. Eu já ouvi falar que é o sistema límbico. O nosso sistema límbico é muito mal trabalhado ainda, né? Ele não é bem desenvolvido. Então a gente responde na lata, a gente sente tudo muito intensamente. E pode parecer bonitinho falar, eu sou super intensa. É, mas não é. Não é bonitinho falar que é super intenso. Você pode ser intenso em outras coisas, mas emocionalmente isso é muito ruim. Isso deixa a gente extremamente esgotado. Pessoas que são muito intensas podem a longo prazo virar borderline. A gente sabe que ultimamente os diagnósticos explodiram, não porque está aumentando o border, mas porque está tendo mais condições de diagnosticar. Mas por quê? Porque são pessoas que sentem demais, sabe? Tudo é muito. Então, isso é um dos grandes aprendizados aqui no nosso planeta, é controlar nossas emoções. E como que a gente aprende isso na prática? Encarnando e lidando uns com os outros. Como todos nós ainda temos esse problema, não vou falar problema, faz parte do desenvolvimento, né, do ser humano. Nós ainda temos essa característica de sermos muito reativos, então a gente aprende um com os outros, né? Só que, por exemplo, pode ser que eu tenha um pavio curto pra, sei lá, falar um exemplo bem bobo, tá? Hipotético, que eu nem sou ligada nisso. Mas vamos supor que meu calcanhar de Aquiles é futebol. Então eu sou plena. E quando alguém fala de futebol, meu time. Vamos supor que eu fosse Santista, meu time é, foi rebaixado essa semana. E aí eu não aguento. Qualquer piada que fala disso, eu já vou com dois pés no peito, eu já estouro, não sei o quê. Esse é o meu ponto fraco, né? Tô fazendo um comparativo bem bobinho, tá? Pra ficar claro. Então, vamos supor que a minha irmã, o ponto fraco dela não é esse. O ponto fraco dela é falar da aparência física dela. Ela tem um problema de autoestima, falou da aparência física dela, ela vira o bicho. Então, quando ela fala comigo e ela entra nesse assunto do futebol, eu vou explodir. Aí eu pareço uma louca, desequilibrada, uma pessoa difícil pra ela, né? Só que quando é a vez dela, então, isso porque ela não tem essa questão que eu tenho. Só que uma vez que daqui a 3 meses a gente entra num assunto aí de aparência física e peguei no ponto fraco dela, ela que vai explodir e eu que vou achar que ela é uma louca, uma pessoa difícil. Então, por que eu tô fazendo esse comparativo? Para entender que todos nós temos nossas facetas difíceis aí, tá? No vídeo que eu postei sobre a última encarnação tal, acho que umas duas pessoas comentou assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tô na última encarnação, sim, porque eu sou super de boa, não sei o que. Eu, legal. Não tô falando que não é, mas assim, gente, olha, né? Gente, não, sabe? A gente tá aqui só de ter um pouco de soberba, de achar que os outros são e a gente não é, já é. Então a gente tem que partir desse princípio. Pessoas difíceis. Todos nós, ninguém aqui é flor que se cheire, tá? Vamos partir desse pressuposto. Tudo bem,
A gente pode entender, e eu concordo, tem pessoas que estão muito desequilibradas, tem pessoas que estão muito reativas, muito assim, cegas, agindo só pelo instinto. Parecem animais, né? Partindo do pressuposto que nós não somos anjinhos, vamos começar agora a entrar mesmo no assunto. Você pode encontrar um professor muito difícil, uma pessoa que não tem diálogo, sabe? Que parece que está esperando você fazer isso aqui para sair estourando. Você pode encontrar um chefe, um colega difícil que tenta puxar do seu tapete no trabalho, um cônjuge, um namorado, uma namorada que você ama, mas é uma pessoa muito difícil. E o pior, né? Eu acho que o pior, pelo menos até a pessoa ficar adulta e ter uma independência, são pessoas de dentro da sua casa que são muito difíceis de conviver, porque você não tem muito o que fazer, né? Pelo menos enquanto depender dessas pessoas, você não tem muito o que fazer. Então, como que a gente lida com essas pessoas, né? Primeiro, quanto isso pode nos afetar? Que foi a pergunta lá da colega que sugeriu o tema. Muito, gente. Pode nos afetar muito. E eu não vou. Esse vídeo especificamente, essa live, não é para falar dos desencarnados, o quanto eles nos afetam. Não vou falar disso porque é uma coisa muito diferente uma coisa da outra. Não é tão diferente, mas é diferente. Vale um outro vídeo. Esse daqui eu tô falando dos encarnados mesmo. Pessoas encarnadas difíceis que a gente tem que conviver. Gente, essas pessoas elas contaminam o ambiente, se os envolvidos deixarem. Então, é tudo energia, né? A pessoa vem com aquela energia super pesada. Se todo mundo entra naquela vibe dela, todo mundo tá pesado, todo mundo fica pesado. Daqui a pouco a casa ou aquele ambiente fica super pesado. É uma briga generalizada. As pessoas que estavam bem acabam pesando também e acabam descontando em pessoas que nem estavam presentes. Tipo, alguém ligou pra ela, um amigo, um namorado, uma namorada, você já desconta. E isso acontece o tempo inteiro, não é nenhuma novidade que eu tô falando, vocês sabem bem. Acontece o tempo todo. Às vezes você tem uma conversa ali de 15 minutos com alguém, acabou o teu dia. Aquela conversa acabou o seu dia. Então, pode afetar demais. E a longo prazo, daqui a pouco você tá igualzinho a pessoa. Ou então uma pessoa muito irritada, uma pessoa que pode até desenvolver doenças, tá? O que, que a gente precisa fazer para isso afetar a gente menos? A gente precisa ter esse olhar de que todo mundo tá aqui para isso, né, para aprender, para se desenvolver. Tem pessoas que estão mais desequilibradas que outras, tem pessoas que são mais suscetíveis, pessoas que são médiums e não trabalham a mediunidade, costuma a longo prazo se tornarem pessoas muito difíceis, porque ela fica ali manifestando a personalidade não só dela, mas dos espíritos que acompanham ela, né? É, então a gente precisa ter esse olhar, sabe? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que você tem que ter um olhar de compaixão. Ah, você tem que achar que todo mundo, coitadinho, né? São bebês que precisam. Não, não é assim. Mas você tem que entender que é uma pessoa que tá passando por uma dificuldade, tá doente, tá com problema. O Johnny Boy falou uma coisa que é a pauta seguinte que eu ia puxar. Então já vou pegar aqui o gancho. Ele fala assim, ó, Ju, você acha que conviver muito com as pessoas, você acha que temos que aprender com pessoas diferentes? Então eu ia falar, começava um pouco diferente. A gente tá onde a gente devia estar. Principalmente quando são pessoas assim, muito próximas, como um familiar. Não é à toa que a gente veio nessa família, tá? Então é meu karma, eu tenho que ficar sofrendo na mão de uma pessoa narcisista? Não, não é. Mas assim, pelo menos até você ter a sua independência financeira, você tem que ficar. Nunca é bom você ir pra rua, só se você estiver apanhando demais, sofrendo abuso. Eu não vou trazer, não vamos tratar a exceção como regra, vamos tratar a exceção como exceção, tá bom? Então, assim, pessoas difíceis pode ser uma situação assim insuportável praticamente, mas enquanto não partir para violência física, abusos e tal, né? Tá passando fome, a pessoa tá tirando tua comida. Então você fica, né? Por quê, gente? Porque a gente precisa aprender com aquela situação. Precisa, pelo menos por um tempo. Lógico, chegou uma hora que ficou insuportável, sai fora. Você tem condições? Então sai fora. Né? Inquestionável. Ninguém veio para sofrer, tá? Mas não é à toa. Uma coisa que eu ia falar para vocês, até um exemplo pessoal meu, eu trabalho desde os 16 anos, desde os 15 anos, né? Mas assim, no mundo corporativo desde os 16 anos. Desde do meu primeiro emprego, eu trabalhei em muitas empresas, não foi só uma empresa por muito tempo, não. A empresa que eu fiquei mais tempo foi 7 anos.
mas eu trabalho tem 20 anos que eu tô no mercado. Então, trabalhei em muitos lugares diferentes. Meu, durante assim, uns 15 anos mais ou menos, eu fiquei vivendo os mesmos padrões dentro das empresas. Empresas diferentes, de ramos diferentes, eu trabalhando em áreas diferentes, sempre o mesmo padrão de pessoa difícil. Onde tudo começava bem, o meu gestor ou minha gestora me adorava, sabe? Eu pegava o serviço rápido, tava voando, de repente começava um abuso absurdo, assim, de eu começar a ficar doente fisicamente, eu não conseguia nem ouvir a voz da pessoa e eu me segurava ali pouco, porque como eu falei, eu fiquei pouco tempo nas empresas, porque, meu, começava essas palhaçadas, eu saía fora. E passou um tempo, quando foi. Nossa, eu comecei no mercado em 2004. Em 2018 foi quando eu tive um estalo, assim, que eu falei assim, começou de novo numa empresa que eu tava. Aí eu falei assim, não, peraí, por que que isso se repete na minha vida? Eu converso com meus amigos, eu converso com as pessoas que eu conheço, que também estão no mercado de trabalho. Isso não acontece com eles. Por que que isso acontece comigo? O que que tá acontecendo? E eu tava já no meu processo de autoconhecimento, né? Então eu li um livro, na verdade, sobre sombras. E a pessoa falava assim, a autora falava assim, quando uma situação fica se repetindo muito para você, ou no caso de um familiar, por exemplo, que você não tem como sair daquela situação naquele momento, você precisa analisar a situação de forma muito racional, de uma forma racional. Falar assim, peraí, o que que de fato isso está me afetando tanto? No meu caso, eu não sabia falar não em empresa, né? Porque em outros campos da vida eu falava muito não. Mas na empresa eu não sabia falar não. Então eu ficava aceitando tudo até eu chegar no meu limite. E eu abria tanto espaço para a pessoa ser abusiva, porque ela começava super respeitosa, super ok, respeitando horários, respeitando tudo. Eu sempre era tão boazinha, querendo ser a, sabe, a funcionária perfeita, que aceita tudo, que faz tudo, que pode colocar o prazo que fosse, que eu cumpria, e sempre com um sorriso no rosto, e sempre, não, tá tudo bem, claro, posso sim. Que a pessoa realmente achava que eu tava tudo bem, sabe, que eu não tinha vida pessoal, tava tudo bem, que eu podia ficar até mais tarde, que eu não tinha vida, que eu amava trabalhar até 2 da manhã, e eu não falava não. Eu achava que a pessoa tinha que ter bom senso, né? Mas bom senso dentro de empresa, gente, não tem bom senso dentro de empresa. Não existe isso, né? E aí eu só fui perceber isso mais de 10 anos depois vivendo esse padrão. Então a gente precisa entender isso, que a gente fica vivendo padrões repetitivos, e a gente fica fugindo desses padrões, ou quando a gente não consegue fugir, não tem coragem, ou não pode, não tem condições no momento, a gente se revolta, a gente chora, a gente se vitimiza. Então, por que que você está lidando? Que tipo de pessoa difícil que você está lidando? Toda hora só aparecem pessoas difíceis na sua vida. Por quê? Tenta trazer um lado. Ah, vocês pediram para eu falar de um lado espiritual. O lado espiritual é esse. Não cai. Jesus falou isso, né? Como os cristãos gostam de falar para mim toda hora. Isso tá na Bíblia, isso não tá na Bíblia. O que eu vou falar aqui tá na Bíblia. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, assim, se você tá tendo que conviver, tipo, você não consegue fugir daquela situação, você precisa conviver proximamente com alguém que é difícil, tente tirar o aprendizado daquela situação. Agora eu vou né, fazer umas ressalvas aqui. Não me confundam com tentar tirar o aprendizado com ser submisso, com ser bobão, sabe? Com ser trouxa, que aceitar, ficar levando pau de pessoas sem noção, pessoas maldosas. Não é isso. Mas é como eu tô falando. Você vai ficar fugindo? É um padrão? Se é um padrão, não adianta fugir. Falei pra vocês durante deixa eu ver, 13 anos da minha vida eu fiquei pulando de emprego em emprego porque eu fugia das situações. Eu não queria falar não. E eu ficava fugindo, pulando de emprego. Toda hora eu ficava procurando outro emprego, saía. Procurava outro emprego, pedia as contas e não olhava nem pra trás, assim. Saía puto e ninguém entendia. Ué, se não era você super feliz, boazinha, que sempre tava trabalhando aqui sorrindo de orelha a orelha, 2 da manhã, felizona, com a olheira aqui batendo na boca, aqui embaixo, mas tava lá, ai, sendo uma maluca, né? Então ninguém entendia por que eu pedia as contas. Eu pedia assim que eu não queria nem falar com ninguém, cortava laços, que eu tava putaça, né? E eu só fui entender isso depois de muitos anos que eu comecei a falar, não, eu preciso falar, não posso fugir das situações.
né? E aí eu comecei a falar não e as coisas foram mudando nesse aspecto. Vira e mexe, eu me deparo com pessoas assim dentro de âmbito de trabalho que eu sinto que é como se fosse um teste, sabe? Aprendeu mesmo? Só que eu tô ligeira, né, com isso, eu vou lá e não, aprendi. Então, não, não posso, gente, não dá. Mesmo assim, é uma tendência que eu tenho. Por quê? Porque é um ponto fraco. Se eu vim com essa tendência a atrair esse tipo de situação para minha vida, de pessoa difícil, é porque é um ponto fraco meu. Então, vira e mexe vai ficar aparecendo. Então, gente, a gente precisa ter essa noção, aproveitar a situação, sabe? Olhar com um pouco de racionalidade, né? Igual tem uma coisa que o Saulo Caldeirão fala que eu gosto muito. Ele fala assim: a gente precisa categorizar as pessoas. Então, assim, começou com umas coisas estranhas, você já categoriza. Eu, particularmente, aprendi também a duras penas que não é sobre mim. Por mais que a pessoa esteja gritando comigo, falando horrores pra mim, puxando meus traumas, ou então falando que, sei lá, uma situação assim que a pessoa fica pegando seu ponto fraco e jogando na tua cara. Pessoas muito difíceis, né? Mesmo. Por mais que a pessoa comece a fazer isso, se eu não tiver como me afastar, porque eu me afasto, né? Eu sou uma mulher adulta, não preciso ficar ouvindo besteira de ninguém. Hoje em dia, nem de pai e mãe, não preciso, simplesmente vou embora. Mas, né, sei lá, vamos supor uma situação que acontece, que às vezes acontece, eu categorizo a pessoa, eu penso assim, não é sobre mim. Essa pessoa está em total desequilíbrio, ela está só tentando descontar o ódio que ela tá dela mesmo, da vida dela, da situação dela e colocando essa raiva em mim. Não tem nada a ver comigo isso. Se ela acha isso de mim, eu não sou assim, né? Então eu não posso me afetar pelo que uma pessoa em desequilíbrio está falando ou está tentando fazer pra mim. Ela tá querendo dividir a dor dela comigo. Eu não vou pegar essa dor, me desculpa, né? Essa dor é sua, você vai ficar com ela. E quando eu falo de perdão nos vídeos que eu posto aqui, é isso que eu tô falando. Não é você pegar, dar um abraço na pessoa e falar, ai, vem aqui, vamos ser amigos para sempre. O marido te dá um couro, aí você, não, tudo bem, vamos reatar o casamento. Não, gente, não é isso. É você não pegar aquela parcela de ódio, de dor e de raiva e de mau caratismo da pessoa para você. Porque quando você fala assim, eu não perdoo, eu vou me vingar, eu quero ver a pessoa se massacrar, você tá pegando para você, tá dividindo a dor dela com você. Você tá a mesma coisa, você tá falando assim, ó, me dá um pouquinho aqui da sua parcela de coisa ruim, essa tua sombra fortíssima, me dá aqui, vamos dividir, eu vou carregá-la com você. É isso que você tá fazendo. Você quer ficar carregando um pouquinho da pessoa com você, a pessoa que você tanto acha que te fez mal, que é uma pessoa difícil. Você quer? Você tá disposto? Porque, olha, sinceramente, eu não aconselho fazer isso, tá? Pode ser quem for. Não. Só se for um filho menor de idade, tá? Porque filho, e olha que eu sou mãe. A gente ama, ama, ama. E tá sempre. Eu fico pensando assim, que Deus cuide pra isso não acontecer, mas a gente nunca sabe, né? Meu filho, né, se torna uma pessoa difícil, eu vou falar, olha, filho, tô aqui para o que você precisar. Precisa de ajuda? Estou aqui. Mas eu não vou carregar tua cruz. Você já é adulto, entendeu? Então a gente tem que. É isso que eu falo. O perdão é assim, ó. Eu me desvinculo de você, não precisa ficar com culpa em relação a mim. Porque eu tenho ciência de que se essa pessoa tiver que pagar, vai pagar, porque quem se diz cristão, crente, que acredita em Deus, que acredita numa energia, uma divindade superior, acredita que as coisas são justas. Em alguma instância aí da nossa existência infinita, as coisas são justas, a justiça acontece. Eu acredito, eu tenho uma visão espiritualista, então para mim a justiça existe. Aqui nesse mundo, improvável, muito improvável. Nessa vida é muito improvável. Pode ser que, né, na vida seguinte sim, na espiritualidade também, mas eu sei que uma hora a justiça come, a justiça pega ele ou ela. Mas mesmo sabendo disso, eu não vou ficar preocupada em querer saber, ai, me avisa aí, universo, quando ele pagar isso aqui que ele fez pra mim. Não, porque senão você não desvinculou. Então, o perdão é assim, olha, não, tudo bem, segue tua vida, né? Espero que você melhore, que você não erre mais para o seu próprio bem, para as pessoas que conviverem com você. Foi algum crime? Vai pagar aí na justiça mesmo aqui da matéria. Se não foi, olha, ah, mas ele não se arrependeu. Ah, é problema dele. O que eu faço? Me afasto.
O perdão não implica você conviver com a pessoa, você ficar lá no Natal, sentado do lado, comendo do lado da pessoa. Não tem nada a ver. Perdão não tem nada a ver com isso. É você não ficar mais pensando naquilo, você não ficar desejando mal pra pessoa, não ficar querendo se vingar, não querer ficar também, não vou me vingar, mas vou ficar ali acompanhando a vida dela até descobrir, até ter certeza que ela se fudeu. Igual muitas pessoas que têm namorado, namorada que trai ou faz alguma merda ou larga a pessoa fala assim, não, eu perdoo, mas fica ali stalkeando a pessoa porque ela quer ter certeza que a pessoa se fudeu. Isso não é perdão, gente. Então, perdão é você desvincular. Da mesma forma que eu tô falando pra vocês, como lidar com pessoas difíceis. Eu costumo fazer isso, não é sobre mim. Essa pessoa não está fazendo isso por minha. Ela não tá. Ai, sei lá, a pessoa tá lá parecendo um animal gritando comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou ela desequilibrada, ela tá desequilibrada. Aí você vai falar pra ela, você tá desequilibrada, eu não tenho nada a ver com isso. Não, aí que vem a inteligência emocional, porque você não é louca, tá? Porque se fizer isso, principalmente pra um narcisista, pra um psicopata, você tá assinando sua sentença. Ou você é dois loucos também, né? Aí ficam duas pessoas difíceis tentando ver quem ganha ali no grito. Não é a ideia, a gente tá falando uma abordagem espiritualista aqui. Então, gente, é assim, pensa com você, categoriza aqui na sua cabeça e tenta sair da situação. Não tenta discutir, não tenta ter razão. Lógico, vai ficar ouvindo besteira? Não, sai fora. Ou então, no máximo, fala assim: olha, gente, você tá muito nervosa, eu acho que não é o momento da gente discutir, tá bom? Depois a gente conversa. Não, volta aqui, não sei o que. Ai, desculpa, não, tá? Ah, mas é minha mãe, né? Minha mãe que tá falando isso, não sei o quê. Então, gente, eu também super entendo. Você é uma adolescente, também tem que ver, porque hoje em dia todos os adolescentes estão falando que a mãe e o pai é narcisista porque não deixa fumar. Esqueci o nome do pendrive lá. Não deixa fumar pendrive dentro de casa. Aí é por causa disso a mãe é narcisista. Porque não deixa ficar fora uma semana na casa de sei lá quem. Aí não, né? Vamos combinar. Mas, se for e você não tiver de fato condições de. Opa! Se você de fato não tiver condições de sair de casa naquele momento, aproveita o tempo que você ainda tem para ficar maior de idade ou independente financeiramente, para você traçar um plano também de independência, entendeu? Ah, não, mas eu preciso terminar a faculdade e ser um advogado de renome para sair de casa. Ai, para, gente. Não. Vai trabalhar no Mac, vai trabalhar nas lojas dos shoppings no final de ano. É assim, tá tão ruim assim? Então você vai aceitar qualquer emprego e não é desmerecendo um emprego de Mac nem de loja. Pelo contrário, uma ótima porta de início da vida profissional, tá? Vai estudar, vai. Então, você entendeu? A gente precisa. Ai, mas minha mãe fez. Eu sei, gente. É difícil, né? Quem me acompanha sempre aqui sabe que eu tenho essa cara de fina. E modesta, eu sou muito modesta, né? Mas eu tive uma vida, uma infância, uma adolescência pauleira, tá? Você precisa ter um plano, precisa agir, gente, com cabeça e tentar. E quando a gente fala de uma visão espiritualista, é isso. É você falar assim, não, peraí. Eu acredito em Deus, eu acredito na justiça divina. Eu vou pedir pro meu mentor me dar força para conseguir aguentar o que eu preciso aguentar aqui, né? Seja num trabalho, seja em casa. E aí eu vou sair dessa, né? Ó, Pabliele, eu tive uma amiga do trabalho que era extremamente negativa, vivia falando, reclamando e falando mal dos outros. Quando ela saiu da empresa foi um alívio. Tem gente que pesa demais, né? Meu Deus do céu. Eu acho que eu não sei pra vocês, mas eu particularmente odeio pessoa reclamona. Gente, como sabe, não é que você tem que ser uma pessoa super resignada com a vida, não é isso, né? É foda, o mundo é muito difícil, é um lugar muito difícil de se viver. Mas a pessoa que reclama de tudo e não larga o osso. Geralmente as pessoas que estão há 20 anos na empresa são as que mais reclamam. Mas o que você está fazendo há 20 anos num lugar que você odeia tanto? Que você não consegue ficar um dia sem reclamar? Isso me tira assim. Nossa, deixa eu responder uma pessoa aqui que tá falando do apagão da internet. Gente, eu não sei, sabe?
Nas lives eu costumo focar no tema do que eu tô falando, né? E quem perdeu o tema hoje é lidando com pessoas difíceis, quanto isso pode afetar a gente, né? É, e assim também, aqui eu evito ficar falando dessas teorias da conspiração. Pode ser que tenha um apagão, provavelmente vai ter, né? Porque é uma questão nem espiritual, vai estar colapsando mesmo a energia, né? Mas eu acho que se a gente ficar vibrando no medo e ficar se antecipando a grandes tragédias, aquilo a gente começa a sofrer por, literalmente, fica sofrendo por antecedência. Ai, não quero, gente. A vida é tão dura já, tudo tão difícil. Por que eu vou ficar sofrendo por antecedência? Vamos fingir. Fingir não, né? Hoje, hoje tem energia? Hoje tem energia. Vamos curtir a nossa energia hoje. Lá em 2024, sei lá que mês, quando isso apagar, e a gente. Porra, vamos. Ainda bem que eu tenho uma estante aqui cheia de livros, tem vela. Vamos ler, né? Tá? Não vamos ficar se antecipando, não, gente. Pessoas que são. Não tô falando você que tá perguntando, tô falando no geral. Pessoas que gostam muito de ficar investigando, ficar não sei o que, dessas coisas de teoria da conspiração. Ai, o calendário. Teve o calendário Maia lá, os Incas, sei lá, em 2012, né? Sei lá. Ai, tem não sei o que, ai, tem as placas tectônicas, a mudança dos polos magnéticos. São pessoas que parece que estão fugindo do presente, fugindo da realidade atual, tá querendo fugir. Tá muito chata, muito parada, muito normal. Eu quero atrás, eu quero atrás do fantástico. Aí fica ali fantasiando várias teorias de conspiração, por quê? Porque não quer lidar com o presente, com o momento presente. É pesado falar isso? É, mas é uma realidade. Quando a gente fica fantasiando muito, o que, que vai acontecer em 2000 cacetada, é porque a gente não quer lidar com o presente. Tem tanta coisa para lidar hoje e tanta coisa pra gente estudar. Não vou ficar perdendo tempo vendo o que vai acontecer lá, não sei lá onde. Tem um monte de teoria da conspiração, mas ninguém, praticamente ninguém desses da internet, ninguém direito preveu ali a pandemia, tá? Esse uma banda de espiritualista que eu conheço aí, super famoso, que prevê mundos e fundos, não preveu a pandemia. Que, porra, um mega evento, né? Tipo, uma situação que está sabendo tudo aí do mundo, então a pandemia devia ter descoberto também, né? Lolly Ferry pergunta, gente, como lidar com pessoas invejosas? Olha, o principal, o básico, o que costuma funcionar é, ó, bico fechado, tá? Bico fechado. Pra que a pessoa precisa saber da sua vida? Não precisa saber. Percebeu que a pessoa é invejosa, não fala nada, fala o mínimo. Porque eu vejo hoje em dia uma necessidade muito grande da gente se mostrar, parecer. Tudo, tudo. Foi, no restaurante você pegou, pediu um prato bonito, você quer tirar foto e postar a foto do prato bonito, tá? Ai, viajar, ninguém. Viajar e não tirar foto e postar, não. Impossível. Né? A gente pensa assim, tem que postar. Ai, arranjou um boy novo. Um gatinho, uma gatinha, tem que postar a foto. Gente, até aquele ator lá, putz, esqueci das branquelas. Ele tava aí na farofa da GQ, ele ficou com aquela menina que foi do Big Brother, super bonitinha, não sei o quê. O cara, tipo, eles ficaram, tá? Ficaram, ele foi embora, ficou lá uma noite. O cara não se aguentou, postou no Stories a cara dela lá, tipo assim, ó, peguei essa bonitinha aqui, essa brasileira bonitinha. Tipo assim, sabe, o pessoal tá muito. Então, como é que você lida com pessoa? Como é que a pessoa quer ter, não quer atrair inveja se ela fica querendo, ela quer, né? Só que ela não quer lidar com o ônus da inveja. Só que todo mundo quer. Todo mundo não, vai, mas muita gente quer ser objeto de admiração. Quer que as pessoas falem, nossa, que vida top que ela tem. Mas aí quando a consequência da inveja bate na bunda, aí ninguém quer, né? Enfim, fechando a boca. Ó, a Simone Estética Fig. Tento me dar bem com minha mãe, mas não dá certo. Isso me afeta. Então, você não precisa tentar se dar bem com ela, sabe? Tem um cara que ele é espiritualista e coach de relacionamento, uma coisa assim. Gosto muito dele, ele é bem, ó, das antigas. Ele é um senhor já, inclusive. O nome dele é Arli Cravo. Com certeza vocês devem conhecer. Alguém aqui deve conhecer ele. É, ele fala que
a gente precisa definir distâncias saudáveis, tá? Com as pessoas que são difíceis, pessoas que a gente precisa conviver, como uma mãe. Uma mãe, de alguma forma, você não precisa conviver, né? Se você é uma mulher adulta, independente, você não precisa estar ali toda hora com ela, mas é sua mãe, não dá pra cortar laço. Então, você tem que estipular o quanto é saudável, qual que é o meu limite ali com ela, para não chegar num ponto de desrespeito, né, de agressão, de discussão. Você estipulando isso, você fica até isso. Ah, o ponto é assim, com ela é só passar o Natal ali, 2 horinhas junto e já era. Ou então, não, com ela é uma ligação uma vez por mês, 5 minutos, ponto. Não, com ela é uma mensagem de texto e eu nem leio a resposta. Não importa, você define o limite, você fica nesse limite. Ponto. Ah, Érica, como desenvolver a paciência quando se tem que cuidar de algum familiar já idoso? É difícil, né? Mas posso te falar, muitas dessas questões assim de cuidar de idoso são até questões kármicas. Então, assim, você precisa ter escapes. Eu penso assim, você precisa ter momentos de escape. Encarar isso como uma missão mesmo, sabe? E tenha seus momentos para você não ficar só nisso. Sua vida se resume a isso. Eu sei que pode ser difícil, mas tenta. Mesmo que você não consiga sair muito, faz alguma coisa para você, sabe? Vê o que você gosta, cultive um hobby que você gosta, para você sentir que você não tá colocando toda a sua energia naquilo. E não precisa também ficar falando muito, porque eu sei que idosos podem ser muito difíceis. Eu sei. A gente tá falando, né, de pessoas difíceis. Eu Vários de vocês estavam no dia que aconteceu isso. Teve uma pessoa que veio aqui na live, caiu de paraquedas. Aí foi na live das energias para 2024. E uma que teve, né, um rapaz que veio aqui, ficou falando um monte de besteira, né, na live, falando que eu falava, tipo, é uma fanfic, que ele acha uma besteira, que não sei o que, não. E aí eu respondi esse cara, né? Não falei nada, não xinguei nem nada, mas eu fui bem irônica. Ah, gente, tô no processo também, né? Ah, foi bem irônica, deixei ele com vergonha, o pessoal ficou zoando com ele aqui na live. Meu, na hora que eu tava falando, é que eu não fui falar pra não dar ibope pra ele. Ele ficou um tempo ainda aqui na live, eu fiquei falando, né? Enquanto eu tava falando, eu senti assim, ó, o baque, assim, ó. Juro, na hora eu tava falando, e meu, o cara, eu acho que ele ficou tão puto comigo que eu tive uma semana péssima, assim, ó, péssima. Eu já tive crise de ansiedade, né, em 2017. A última crise que eu tive foi em 2017. Eu tive crise de ansiedade essa semana. Na semana seguinte, não nessa agora, na anterior. Por conta disso. Eu não tinha relacionado, depois eu deitada assim, né, fazendo uma oração, pedindo ajuda pro meu mentor, que eu tava muito mal aquela semana, assim, fiquei crise de ansiedade eu tive. E aí eu falando tal. Aí eu deitei, antes de eu dormir, eu tive uma intuição do menino, do cara que eu fui, que eu falei, que eu pistolei lá com o menino. E aí eu falei, mano, o menino ele ficou tão puto que provavelmente não foi, não sei se foi intencional, acho que não. Eu acho que não. Porque ele nem acredita em espiritualidade, segundo ele, é uma grande fanfic, né? Mas eu tive essa intuição de que ele ficou tão puto que ele jogou umas energias muito pesadas assim pra mim que disparou minha ansiedade. Isso durou, ó, a live foi no sábado, eu fiquei assim até quarta-feira. E eu só saí porque eu fiquei num trabalho ativo. Eu pensando, meu, eu não vou para o hospital, não vou ter crise de pânico, não vou, tenho que me controlar. Foi uma crise assim, controlável, sabe? Administrável, que eu administrei ela, não tive que tomar remédio, nada. Mas eu fiquei zoada, fiquei mal, assim. Minha pressão subiu, tipo. Então, gente, pessoas difíceis podem afetar a gente muito, inclusive as pessoas que teoricamente estão mais preparadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito, muito cuidado, tá? Não seja reativo com as pessoas, não entre na frequência. Porque um outro ponto também é, pessoas que são fracas emocionalmente ou estão fracas emocionalmente, elas são um campo aberto para espíritos pesados se aproximarem. Então, gente, muitas vezes você tem lá uma legião de espírito que quer te fazer mal, porque você está fazendo alguma coisa boa. Pode ser a coisa mais pequenininha assim. É,
E, por exemplo, eu faço aqui vídeos tal, né, me gabando que, pô, né, tem tanta gente aí com milhares de seguidores, eu não tenho praticamente nada. Mas pensa assim, eu sempre fico imaginando numa sala de aula, né? Todo mundo aqui já estudou na vida, ou tá estudando, ou vai estudar. Então, assim, quantas pessoas tem na sua sala de aula? Eu estudei em escola pública. Escola pública sempre é mais cheia, né? Tipo assim, estourando, tinha 40 pessoas. Já era assim, insuportável. A professora, coitada, não conseguia controlar, né? 40 pessoas. Então a gente tá aqui numa live agora, domingo, 10 horas da noite, tem 63 pessoas. Assim, vamos supor que 50 tá prestando bastante atenção no que eu tô falando. Estão tendo insights, estão vendo os comentários maravilhosos de vocês aqui, estão tendo mais insights, trocando ideia. Então tá ajudando de alguma forma. Então, se dessas 50 pessoas, se uma tá bem fodida espiritualmente, cheio de espírito obsessor, enchendo o saco dela há anos, ela fala, peraí. Aí a pessoa vai lá e tem um insight e fala, nossa, a partir de hoje eu vou rezar mais à noite. Ah, então quer dizer que eu não sou tão vítima assim, então eu vou me melhorar e tal. Então, o que que esse espírito vai fazer? Ele vai atrás de quem tá fazendo a pessoa mudar de ideia. Que na verdade não é que ninguém que tá fazendo, é a própria pessoa, o mérito é da pessoa. Mas alguém inspirou ela de alguma forma. Um vídeo, alguém, uma palavra, um livro. Então eles querem culpados, eles querem chegar a atingir aquela pessoa que na cabeça deles foi a pessoa que fez o obsediado dele mudar. Ou tem, né, começar a mudar. Por isso que é tão. Quem começa a fazer qualquer coisa boa, não é só espiritual, não, qualquer coisa. Tem um professor da escola, por exemplo, um chefe, qualquer pessoa que vai para o mundo e faz isso aqui bom, a pessoa vira um alvo espiritual. Então, muitas vezes a pessoa está firme, ela está bem. Só que o que os espíritos mais inteligentes, obsessores, fazem? Eles vão atrás de pessoas que convivem com você que não estão bem, então eles vão assediar aquela pessoa e eles sabendo que aquela pessoa em desequilíbrio, ela vai acabar te afetando. Porque pode ser uma mãe, pode ser um cônjuge, entendeu? Você tá forte, você não tá recebendo as induções dos espíritos. Mas e se seu filho ficar mal? Se seu filho, adolescente, igual a colega aqui, começar a te responder, começar a te xingar, quebrar as coisas em casa, você vai ficar plena também? O ideal é ficar, mas, né, vamos combinar que nós somos seres humanos, a maioria não vai. Então, é assim que eles acessam, tá? Então, pessoas que são difíceis, muitas vezes, elas estão ali para te tirar do sério por conta de uma influência espiritual que está tentando te acessar e não está conseguindo te acessar diretamente, então ele está te rodeando. Ele está rodeando todo mundo que tem a ver com você, que ele acha que a pessoa caindo vai, de fato, te derrubar também. Eu falei pra vocês que esses dias eu tava recebendo bastante ataque espiritual, eu percebendo, mas eu firme ali, firme, sem desafiar, porque a gente não deve desafiar espírito trevoso, mas não deve mesmo, esquece isso, não faça isso, tá? Não fica assim, quer vir, eu mato no peito. Não, não, não mata nada, tá? Só vai se lascar mais ainda. Vai deixar os caras mais putos, eles vão vir com tudo. Então simplesmente fique ali, firme, sabe? O ideal é fingir que você nem percebeu e ir agindo e agindo. Muita oração, faz uma limpeza na sua casa, sabe? Bota, vai defumar a sua casa e não fica assim, olha, obsessora, eu vou defumar minha casa, daqui seus dias, suas horas estão contadas. Não, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, entendeu? Simplesmente um belo dia. E outra, se você baixou ali a frequência, o obsessor te acessou, é porque a frequência baixou, né? Então ele tá aqui, ó, ouvindo a sua mente. Lógico que eles não são tão Highlander assim, eles não vão ouvir cada coisa que você falar. Mas eles não vão ouvir cada coisinha que você pensar. Mas então não fica assim matutando muito, simplesmente vai lá na casa de Umbanda, compra lá um defumador, chega em casa, não fica pensando muito, vai lá, já defuma, faz suas orações, coloca lá uma espada de São Jorge na entrada, sal grosso, oração, oração. Quando vê aquele obsessor, ó, foi sugado, foi para lá no umbral, ele nem sabe como que foi para lá, nunca mais ele te acha. Então é assim que tem que agir, tá? Com pessoas difíceis é a mesma coisa, é assim que tem que agir. Não é ficar assim, olha, quando eu sair daqui, você vai sentir falta de mim. Ai, você é minha mãe, você devia me amar. Gente, eu sei que é difícil, mas a gente vive num planeta difícil. Se você ficar com postura
da criança mal amada, no sentido real mesmo, assim, da criança não amada, você vai sofrer muito, entendeu? Vai sofrer demais. Então, assim, tenta agir com estratégia. Falar, meu, eu quero viver uma vida infeliz, eu quero que essa pessoa que me odeia, que me faz tão mal, afete a minha vida para sempre. É isso que eu quero para mim? Eu acho que não, né, gente? Psicóloga Cíntia Ribeiro. Como conviver com o marido hacker narcisista que não confia em mim em nada? Tudo desconfia. Ai, Cíntia, na boa. Não convivendo. Marido, sai fora. O quê? Eu tô falando pra pessoa fazer isso com a mãe que botou ele no mundo, que pelo menos nisso a gente tem que ser grato, né? A pessoa tem que ser grato, sabia? Ah, eu não pedi pra nascer. Pediu. Pediu, tá? Pediu, implorou. Então, tem que pelo menos ser grata à mãe. Agora, marido, ah não, termina essa, não. Eu não vou falar, né, porque ele é hacker, vai que ele tá aqui vendo alguma coisa. Mas assim, repensa até que ponto a gente precisa estar nas situações difíceis que a gente tá vivendo. Tá bom? Beijo.